Fala também do saldo do São Paulo na janela de transferências, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a janela do São Paulo. O tricolor encerrou a possibilidade de contratação de atletas vindos do exterior nessa terça-feira. E dá para contar que o São Paulo tem 5 reforços oficiais, além de um retorno. Coronel, Lucas Ramon, Cauli, Dória e Danielzinho foram as aquisições em 2026. Todos chegaram sem custos, essa é uma premissa no São Paulo. Não daria para imaginar contratações com necessidade de investimento. Além desses 5 que eu citei, lateral direito Moreira também está de volta ao Morumbi. Atleta que havia sido emprestado ao Porto, não conseguiu render bem por lá. O São Paulo ainda tentou a permanência do atleta, não houve a possibilidade. A partir de agora, o São Paulo passa a ter 4 laterais direitos, se houver alguma chance de inclusão de algum dos seus laterais em outros clubes brasileiros, deve haver negócio. Lucas Ramon chegou para ser titular absoluto, Cedric e Maicon se revezaram até a chegada do ex-jogador do Mirassol e agora o Moreira. Registrar ainda que em relação às saídas, o São Paulo conseguiu 15 milhões e 600 mil com a venda do Rodriguinho, 6 milhões e 300 mil com a venda do Eric. Entraram nos cofres tricolores 21 milhões e 900 mil, com a confirmação de que Luiz Gustavo, Dineno e Leandro também deixaram o São Paulo sem render qualquer centavo. Hora de falar sobre o São Paulo, para registrar uma informação que surgiu nas redes sociais ao longo do dia. Ela dá conta de que o Fluminense tem a intenção de contratar o volante Alisson. Jogador que perdeu espaço no São Paulo, quase se mudou para o Corinthians. O fato dele ter disputado ou estado numa lista de relacionados no Campeonato Paulista permite que ele seja negociado até 27 de março com clubes da Série A. Não consegui confirmar antes de gravar o vídeo se de fato há uma proposta na mesa do São Paulo do Fluminense. Se essa proposta vier, é natural que o São Paulo tope negociá-lo, nem tanto pelo salário, 450 mil reais mensais, mas porque o Alisson está fora dos planos do técnico Hernan Crespo. E diante desse cenário, é melhor que o Alisson esteja em atividade, com alguém bancando os seus salários, do que com o São Paulo arcando com toda essa grana. Se a gente multiplicar pelo número de meses que faltam até o fim da temporada, incluindo o 13º, a gente está falando de uma dívida superior a 5 milhões de reais. Fluminense que acaba de contratar 2 jogadores estrangeiros e já tem 11 em seu elenco, com a lembrança de que Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil permitem apenas a presença de 9 gringos por partida. Registrar que Luizão, ex-zagueiro do São Paulo, assinou com o São Bernardo. Você lembra dele? Jogador que foi para o West Ham, acabou não vingando por lá, disputou a Série B do ano passado pelo Criciúma e é reforço do São Bernardo até o fim da Série B. Sobre esse tema que eu quero falar a partir de agora. Você sabe, o Irã começou uma grande guerra por lá e tem atacado uma série de países vizinhos, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, entre outros. E nas últimas horas, por exemplo, a Federação do Catar paralisou todas as competições do país por tempo indeterminado. A ideia é que não exista o risco de, durante um jogo de futebol, cair um míssil, uma bomba ou algo do tipo. Em todos esses países há uma série de preocupações, as pessoas têm ficado em casa. E diante desse cenário, a primeira saída confirmada foi a do Lucas Veríssimo. Você sabe que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra na noite desta terça-feira. Então, para que esses jogadores que estão deixando de jogar futebol por lá, por conta desse conflito, consigam sair, vai haver uma necessidade de autorização por parte da FIFA. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, anos atrás, no conflito entre Rússia e Ucrânia. Se você está sonhando com a contratação de algum atleta da Arábia Saudita, dos Emirados, do Catar ou qualquer coisa do gênero, não deve acontecer tão rápido, se é que isso vai acontecer, embora existam diversas boas opções. Cheguei a falar, por exemplo, sobre o Campeonato Qatari paralisado. Por lá jogam Firmino, Roger Guedes, Wesley, Gabriel Pereira, Giovani, entre outros. Exatamente. Vamos falar do Alisson? Alisson, vambora. Vamos. Vai ser boa, hein? E depois tem mais uma do Corinthians aqui ainda. Bom, vamos lá. O Alisson, ele recebeu uma proposta do Fluminense, né? É uma proposta até o final do ano, com o aval do Zubeldia, empréstimo com opção de compra. Esse empréstimo, a opção de compra gira em torno de 2,5 milhões de euros ao final desse empréstimo. Que dá uns 13 milhões de reais. É mais ou menos 13 milhões de reais e diferente do que foi ali na negociação com o Corinthians, o que se negocia com o Fluminense
é um empréstimo gratuito. Tem ali as metas, por exemplo, para jogar contra o Fluminense tem que pagar tanto, como a gente estava explicando aqui na história do Rômulo. Então é uma negociação que está lá, tá acontecendo, está caminhando para acontecer. Eu perguntei para uma fonte se já tinha dado o encaminhamento, essa fonte me disse que ainda não, mas o ainda não já é um tom mais otimista, de que realmente, de fato, isso ao longo do dia, ao longo da quarta-feira, vai ter uma resposta, né, para sim ou para não, e hoje está mais para sim do que para não. O São Paulo vê um jogador que está bem fisicamente. Importante a gente citar que o Alisson era para ter sido relacionado no jogo contra o Coritiba, quando o São Paulo ganhou do Coritiba fora de casa. Ele só não foi para a viagem porque ele teve uma indisposição, teve uma virose, mas o Alisson está treinando normalmente. A ideia do Alisson até era retomar um lugar no time, reconquistar a torcida, tentar fazer alguma coisa para retomar a sua vida dentro do São Paulo. E o São Paulo estava ajudando ele de alguma maneira, treino, conversando, aquela coisa toda. Só que surge aí o Fluminense. Então, todo mundo dentro do São Paulo e até dentro do Fluminense, eles veem que é um negócio bom para todo mundo, porque é um jogador que tem desempenho, o Zubeldia conhece. O Zubeldia conhece. O São Paulo vê Ele que... jogou bem com o Zuzu, né? Jogou bem. Com o Dorival talvez melhor, mas com o Zuzu foi bem também. O auge dele foi com o Dorival, mas com o Zubeldia ele teve boas partidas. Importante, é um jogador que quer voltar a atuar, é um jogador que o São Paulo enxerga que pode fazer uma boa venda se ele se valorizar e ao final do empréstimo o Fluminense quiser contratar. E é aquela coisa, você deixa o jogador respirar ares novos, que é importante para o jogador. Daqui a pouco ele começa a arrebentar no Fluminense, fazer gols e tal. E aí, por um acaso, o Fluminense decide não ficar com ele, de repente ele pode até voltar para o São Paulo num outro estágio, num outro momento até de confiança dentro de campo. E de repente, até com outro treinador. Um outro treinador. A questão hoje nem é tanto o Crespo. Não é? Nem é tanto o Crespo. A questão Mais o ambiente ali, é a inserção dele no time jogando no Morumbi, por exemplo. Entendi. Não vai Seria ser um fácil, ambiente né? ruim para ele, hostil para ele. Então é uma negociação que está acontecendo, ela tem uma possibilidade, vamos ver aí ao longo do dia. Bruno, você faltou completar alguma coisa aí do seu lado? Tem informação aqui do Luciano Borges, conversou com o pessoal lá do Corinthians. E assim, só para ter uma atualização, avançou bem. Avançou bem a negociação em Fluminense e São Paulo pelo Alisson. Avançou bem. Pelo Alisson, pro Alisson ir pro Flu. Porque, poxa, não vale a pena ele continuar ali no São Paulo Tem também. espaço também lá, né? Já tá encaixado meio de campo. Bora? Bom. Tem alguma chance da vinda do Malcom? Falaram muito no Twitter. Coringaço perguntou. A questão foi levantada ontem por um cara que eu gosto muito, tá? Que é o Careca Batalha, que é um influenciador de Corinthians e tal. Márcio Careca? Não é o Márcio Careca. É Careca também, ele parece o Zupac, se você for olhar. O Careca, o Careca Batalha, gente finíssima, baita cara legal. É bom. Fiel, não é? Análises fiel. É bom. Análises fiel. E é um cara que sempre dá notícia de Corinthians, tá nos bastidores do Corinthians, é um cara identificado com o clube, voz da torcida, aquela coisa toda. E ele ontem trouxe a informação de que o Corinthians tentava, de maneira emergencial, no fechamento da janela, assim como o Santos trouxe o Veríssimo, uma bomba de mercado, um atacante bomba e tal. E muita gente, obviamente, foi atrás para apurar e tal. Eu também falei com algumas fontes do Corinthians que falaram, olha, é impossível, não dá e tal, nem que a gente quisesse, não dá tempo, não tem grana, enfim, aquela coisa toda. Eu falei, posso ficar tranquilo? Pode. E aí depois o próprio o pessoal repercutindo no Twitter e tal, acabou falando, né, ele acabou dizendo que era o nome que ele tinha apurado, que ele tinha informação que era do Malcom, que seria uma volta do Malcom ao Corinthians, não no sentido de fechamento de janela, pela proximidade do dia 3 ali fechar, mas uma janela especial pelos conflitos que estão acontecendo no mundo árabe. Então, aí eu passo a bola para o Bruno, porque o Bruno tem informação disso. Ainda sobre o Malcom, ainda antes de começar
mais uma, né, triste guerra ali, Estados Unidos, Israel contra o Irã, enfim, guerra no Oriente Médio, o Malcolm já estava num processo de renovação contratual com o Al Hilal. Mas evidentemente que quando começa a guerra, o Malcolm se vê preocupado, a família do Malcolm se vê preocupada, e a informação que eu tenho, enfim, como o Hernan trouxe, o nome ficou repercutindo muito nas redes sociais, eu fui tentar entender qual seria ou qual será o próximo passo do Malcolm. O que aconteceu foi o Malcolm procurar os seus representantes preocupados com a situação e pedindo um aconselhamento jurídico. Olha, permaneço na Arábia Saudita, espero isso ficar mais calmo ou já pego um voo e corro para o Brasil para ficar protegido? E o conselho jurídico foi, permaneça, fica por aí, até porque a liga na Arábia Saudita continua. Tivesse a liga sido interrompida, talvez o aconselhamento jurídico fosse, vai para o Brasil, se protege, vai para outro lugar. Só que a liga continua, diferentemente da liga do Catar, eu já explico isso daqui a pouquinho, mas sobre o Malcolm é isso. Ele, preocupado com a situação, procurou informações, aconselhamentos e o conselho foi, permaneça. E ele continua na Arábia Saudita, então não tem nada hoje que leve o Malcolm a rescindir contrato ou a voltar ao Brasil definitivamente para poder voltar a jogar, porque ele tem contrato vigente, a Liga Saudita continua, e apesar ali de já ter acontecido uma ou outra explosão na Arábia Saudita, no Oriente Médio, a Arábia Saudita talvez seja o país que menos está participando dessa confusão toda. É Israel, é Irã, enfim, é o Kuwait, são outros países. A Arábia Saudita está, apesar do certo susto, está mais controlada a situação. Tanto é que o Cristiano Ronaldo continua lá, está lesionado, está tratando. O Cristiano poderia, por exemplo, pegar o próprio avião e ir para Portugal, para algum outro lugar. O Cristiano Ronaldo continua. O que aconteceu essa semana e até repercutiu muito foi o avião particular do Cristiano Ronaldo ter saído de Riad e viajado e voado para Madrid. E muita gente perguntou, pô, será que o Cristiano tá indo embora? Saiu por conta dessa guerra que tá rolando no Oriente Médio? Mas não, foi somente o avião, para proteger o avião. Até porque aeroportos quase sempre são os alvos principais nesses momentos de guerra. Então o Cristiano Ronaldo continua em Riad no Al Nassr e o Malcolm continua em Riad no Al Hilal. Não tem nada de negociação com o Corinthians, tampouco hoje, concretamente hoje, não tem qualquer possibilidade de uma rescisão de contrato, porque a situação é bem diferente em relação àquilo que aconteceu anos atrás na Ucrânia, quando começou a guerra Ucrânia e Rússia, e aí a FIFA permitiu que os jogadores rescindissem e ficassem livres no mercado. No caso da Arábia Saudita, isso hoje nem sequer é cogitado. Tem mensagem aqui pedindo para falar do Alisson, a gente vai falar, o Jorge Barros. Mas ainda sobre o Corinthians, perguntas sobre Júnior Santos, Walter Trindade. Tá indo pro fogão, não é? É isso. Então, mas estão perguntando... Não, mas é porque começou um movimento de troca do Vicari, só posso completar sobre a Liga do Catar rapidinho? Pode, completa, mas aí a gente fala do Júnior Santos e do André também. Mas a Fiel hoje tá fraca, hein, Felipe? Vamos ver se é Fiel. 2.300 likes. Porra, Fiel. 900 likes, será que eles chegam nesse curto espaço de tempo aí? Hoje acho que não. Ih, tá duvidando? Se a gente bater 10 mil likes hoje, nossa, que... o Felipe vai tatuar o escudo da Fiel aqui. Fechou, 10 mil likes. Eu tatuo... 10 mil? Vai fazer, mas é muito... Não, 5 mil, vai. Vai fazer um gaviãozinho. Não, mas aqui. Tem 10 mil. Vai fazer um gaviãozinho. Faz, Felipe? Faço. Se bater 10 mil likes, eu tatuo aqui o gavião no meu antebraço. Olha. Aqui, junto com minhas outras aqui. Olha. Eu não sei, ele vai chegar, tudo bem. E a galera vai começar agora. Vai, galera. Vai, só pelo nosso entretenimento. Vai, galera. Eu não deixei like, eu vou deixar agora aqui. Galera. Até eu deixo meu like aqui. Vai, galera. Vamos ativar. Avisa o pessoal da redação. Quantos computadores tem, ó? A gente pode... Aliás, a partir da manhã eu vou começar a fazer isso, viu, Bruno? Eu vou ligar todos os computadores aí da redação da nossa live e sair... É tipo o BBB lá, o paredão lá com você. Não tem aquela galera que coloca vários computadores pra poder dar view nos vídeos do YouTube? Eu fiz no Big Brother, mas o Cowboy não foi. Diz que tá manipulado o Abel também. Ferreira do Big Brother, né? Mas isso é outra história. Bruno, o André Hernan vai pegar a referência, hein, agora. Essa questão de ligar computadores aí pra aumentar a audiência, o André Hernan vai pegar a referência agora.
não entra nessa pilha, viu, André Hernan? Isso aí não pode acontecer, não entra nessa pilha. Mas o que está acontecendo no Catar? Bruno? Bora lá então, falar do Catar que é mais importante. Eu não entendi. A gente falou do Malcom, né? Arábia Saudita, o campeonato na Arábia Saudita continua, não parou. Na Liga do Catar tá parada hoje. Tanto é que ontem, quando surge esse diz que me diz do Malcom e tal, muita gente também colocou em equação o Roger Guedes, o Claudinho, o Firmino, enfim, brasileiros que jogam na Arábia Saudita, no Catar. Conversei hoje mais cedo com a empresa de comunicação, com a agência de comunicação que gere a Liga do Catar para pedir uma nova atualização da situação. Para já a informação continua parada a Liga, não há uma previsão exata, mas a Liga do Catar já trabalha para que ela retome o quanto antes. Então também para já hoje, concretamente hoje, também não corre o risco de eventualmente um Roger Guedes, o Firmino, o Claudinho, enfim, brasileiros que jogam no Catar, acionarem a FIFA pedindo uma rescisão de contrato por conta da guerra. Então, clubes brasileiros, não criem grandes expectativas, porque muito em breve, ao que tudo indica, volta a Liga do Catar e esses brasileiros voltam a jogar, ficando então indisponíveis para o mercado, para o futebol brasileiro.